Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Serjão na área novamente e hoje nós vamos para o nosso sexto e último resumão de parasitologia da primeira etapa da nossa disciplina, com o tema toxoplasmose. Que dramático, professor! Gente, vocês já perceberam, esse é o sexto resumão. O resumão está sendo bem resumão mesmo, né? Eu estou condensando em 15, 20 minutos uma aula que dura 90 minutos. E a aula de 90 minutos já é um resumão, né? Vocês já perceberam isso aí, né? Mas é só para direcionar o estudo aí, para dar uma relembrada no essencial, mas vocês têm que ir além da aula, além do resumão, procurar livro, dar uma estudada, exercício, YouTube e praticar bastante o conhecimento aí. Ok? Bom, toxoplasmose, mais uma protozoose parasitária, né? Dessa vez uma infecção muito difundida por todo o planeta, por todos os continentes do planeta, tá? O protozoário que causa essa doença, ele não tem muita especificidade de hospedeiro, então ele infecta muitas espécies diferentes de animais, porém sempre mamíferos ou aves, tá? O que a gente chama de animais de sangue quente, né? Mamíferos e aves. Ele não é capaz de infectar répteis, anfíbios, peixes, invertebrados, mas mamíferos e aves, ele não tem muita especificidade não. São mais de 300 espécies infectadas, tá? Essa doença ocorre em quase todos os países do planeta, tanto na população humana quanto nessas mais de 300 espécies de animais que eu falei, mamíferos e aves, né? Aqui eu coloquei um mapa mostrando o status global da prevalência da infecção, tá? Quanto mais escuro puxado para o roxo, lilás aqui, não sei que cor que vocês estão enxergando aí, maior a prevalência da infecção por Toxoplasma gondii. Então olha só que interessante, ó. A maior prevalência aqui é nesse roxinho aqui. Adivinha onde estamos, né? Brasil é um dos países do planeta onde a prevalência de toxoplasmose é mais alta, tá? Mas ela tem no mundo inteiro, ó, no mundo inteiro. Só um detalhe pequeno que eu já falei na sala, mas onde está de branco aqui, gente, pela interpretação do mapa aqui, não significa que não tenha infecção por toxoplasmose. Significa apenas, olha aqui, que não há dados nesse estudo aqui, de onde este mapa foi retirado, tá? Beleza? Então, os índices de infecção nos animais, que nós vamos chamar assim de animais de consumo, também são elevados: suíno, bovino, equino, ovino, caprino, nas galinhas também, né, nas aves, todos eles aparentemente sadios, e também nos animais silvestres, felídeos, marsupiais, primatas, roedores. Desculpa que repetiu marsupiais aqui. Então são vários, né? Como eu disse pela terceira vez, mais de 300 espécies aí infectadas, inclusive mamífero voador, morcego, por exemplo. Se você pesquisar infecção de morcego por Toxoplasma gondii, você vai achar artigo aí. Mamífero marinho, o bicho, esse protozoário aí, ele se difunde muito facilmente, dissemina muito facilmente, tá? Já falei que o protozoário é o Toxoplasma gondii, é essa única espécie aqui. Pertence ao mesmo filo do Plasmodium, né? Mas causa toxoplasmose. Essa imagem aqui, ó, isso aqui é um macrófago, né, uma célula fagocitária de defesa, com 6 toxoplasmas dentro. Presta atenção, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Na forma que a gente chama de taquizoíto. São 6 taquizoítos aqui dentro dessa célula. Parece uma meia luazinha, né? Uma bananinha, uma virgulinha, um pastelzinho, tá? Esse é o toxoplasma. Quando essa célula se rompe,
os taquizoítos ficam livres, né? No líquido intersticial, em algum fluido corporal, num exudato inflamatório, num líquido peritoneal, até no sangue também, tá? Eles ficam livres. Aqui são os taquizoítos livres. Depois de um certo tempo de infecção no hospedeiro mamífero ou na ave, esses taquizoítos penetram tecidos, especialmente tecido muscular e tecido nervoso. Aqui no caso é uma imagem de tecido nervoso, né, um corte histológico de cérebro. E aí ele começa a se reproduzir aqui dentro dessa célula nervosa, só que agora na forma de bradizoíto, e vai multiplicando. Cada pontinho pequenininho desse aqui, ó, cada grãozinho desse aqui é um bradizoíto de toxoplasma. Ele vai se multiplicando aqui lentamente, formando esse cisto de bradizoítos no cérebro, na retina, nos músculos do hospedeiro. E provavelmente ficará ali para o resto da vida. Além dessas duas formas, taquizoítos e bradizoítos, o toxoplasma também origina uma forma chamada oocisto. Só que aí, esse aqui é um oocisto maduro, tá? Ele tem 2 esporocistos dentro e cada esporocisto carrega 4 esporozoítos dentro. Não dá para contar direitinho aqui, mas tem 4 aqui e 4 aqui. Detalhe importante: os esporozoítos, os oocistos são formados única e exclusivamente no epitélio intestinal do hospedeiro definitivo. E quem é o hospedeiro definitivo de toxoplasma? Felino. Só felino, exclusivamente felino. Tá? Tô falando de felino silvestre e tô falando do gato doméstico também. Tá? Então essa forma de oocisto, que depois vai originar esporozoítos, só é encontrada no epitélio intestinal de felinos e, portanto, expelido nas fezes do felino. Com detalhe, quando ele é expelido nas fezes do felino, ele ainda não está maduro e formadinho assim não. Mais para frente eu vou explicar isso melhor. Beleza? Então tem taquizoíto, tem bradizoíto e tem o oocisto com esporozoítos. Perdão. Não é uma doença de transmissão vetorial, né? Então não é um protozoário transmitido por mosquito prego, nem mosquito palha, nem barbeiro triatomínio, nada disso, tá? A transmissão é essencialmente pela via oral e também pela via congênita. Eu vou detalhar isso mais para frente. Então aqui nessa imagem do ciclo, bem simplificada, eu não vou explicar ali tudo, não, vou dar uma resumidona, que eu já falei na sala, né? Mas é bom vocês darem uma complementada lendo no livro lá também, tá? Como eu disse, o hospedeiro definitivo é o felino. Esta imagem é meio engraçada, mas é um felino, tá? Aliás, um felino jovem, não imune ainda. Supondo que esse felino adquiriu infecção por toxoplasma, lá no epitélio intestinal dele, o toxoplasma vai realizar uma reprodução sexuada, né, com fecundação, zigoto e etc., que vai originar os oocistos. E aí os oocistos vão ser eliminados com as fezes do felino. Oocistos imaturos ainda. Os oocistos vão contaminar o ambiente externo, o solo, as águas, os jardins, os parques, as praças, as caixas de areia, consequentemente frutas, hortaliças, né, verduras que são irrigadas com as águas contaminadas e etc. E no ambiente externo esse oocisto se torna maduro, com os 8 esporozoítos dentro. Isso depois de 1 a 5 dias, dependendo das condições de temperatura, oxigenação, sombra, etc. Tá? Como que outros hospedeiros, sejam porcos, sejam ovelhas, sejam carneiros, sejam primatas, sejam roedores, sejam seres humanos, os outros hospedeiros intermediários ou outros felinos vão se infectar quando ingerem uma água contaminada com oocistos maduros ou hortaliças contaminadas com oocistos maduros, né? Tem que ser pela via oral, tem que ser por ingestão, tá?
Então, no caso do ser humano, por exemplo, ele pode ingerir uma água com oocistos maduros, e aí lá no intestino do ser humano, o oocisto vai liberar os esporozoitos, tá? Aí eles penetram pela mucosa intestinal, se tornam taquizoítos, se espalham pelo organismo durante a fase aguda, pelos fluidos corporais, e com o passar do tempo eles se cronificam em algum tecido, se tornando bradizoítos, e vão se multiplicando lentamente ali. Isso aqui pode estar acontecendo no cérebro, na retina, nos músculos, em qualquer um desses tecidos que eu falei, tá? Ok. Agora, tem outra forma de adquirir toxoplasmose. Por exemplo, ingerindo, então também é pela via oral, só que dessa vez carne, né, músculo, carne crua, ou mal cozida ou mal passada, contendo cisto de bradizoítos viáveis. Então a ingestão de cistos de bradizoítos na carne crua também infecta o indivíduo, né? Ingestão de carne crua com bradizoítos ou ingestão de água, frutas, hortaliças com oocistos maduros. Beleza? Curiosidades. Os gatos não imunes infectados permanecem eliminando esses oocistos imaturos por aproximadamente 2 semanas. É muito oocisto que contamina o ambiente em 2 semanas. E depois que esse oocisto amadurece, ele permanece infectante e viável no ambiente por 12 a 18 meses. É uma forma muito resistente desse protozoário. Ok? Além dessas transmissões que eu falei, ingestão de oocistos, ingestão de cistos de bradizoítos, existe a transmissão congênita, que inclusive é responsável pelos casos considerados mais graves da toxoplasmose. A toxoplasmose congênita. A mãe grávida transfere o protozoário para o feto. Tá? Existem outras formas mais raras, tá, de adquirir toxoplasmose. Por exemplo, ingestão de leite cru contendo taquizoídes, especialmente de cabra, e acidente de laboratório. Isso pode acontecer também. Transfusão sanguínea também pode acontecer, tá? Transmissão pela relação sexual ou pela saliva não é comprovada nos seres humanos. Beleza? Diante de tudo isso aqui, o cenário mais preocupante é o cenário da toxoplasmose congênita. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dela já já. Esse slide, quando eu mostrei em sala de aula, eu pensei, meu Deus, para que isso? Ah, em sala não, né? Essa aula, se eu não me engano, ela foi online, né? E agora eu volto a repetir. Meu Deus, para que isso? Siga adiante. Então, gente, quais são as manifestações clínicas da toxoplasmose? No começo da aula eu falei que é uma doença, uma infecção muito amplamente difundida, tanto em relação aos diferentes hospedeiros, quanto geograficamente, né? Então, talvez algumas pessoas fiquem meio assustadas. Meu Deus, vou pegar isso, vou morrer, né? Ela é muito comum na população, muito comum. Inclusive aqui onde a gente mora, Belo Horizonte, Minas Gerais, região metropolitana, é muito comum. Só que a imensa maioria das pessoas que tem toxoplasmose não manifesta nada, nem sabe que tem essa infecção. Ela é uma infecção benigna, é um protozoário que consegue conviver num equilíbrio com o sistema imune e pronto, a pessoa nem sabe que tem, tá? Mas algumas pessoas acabam manifestando. O que vai fazer com que a resposta clínica de uma pessoa para a outra seja tão diferente? A cepa do Toxoplasma gondii, porque é uma só espécie, mas com diferentes cepas, e algumas cepas podem ser mais virulentas do que outras, dependendo até da região, tá? Depende do sistema imune da pessoa, né, da resistência, da suscetibilidade, da idade que a pessoa tem, e depende do modo como a pessoa adquiriu a infecção, e também a quantidade de formas infectantes adquiridas. Tudo isso pode influenciar em como
a doença vai ou não vai se manifestar no paciente. De qualquer maneira, a mais severa é a congênita. Tá? O que pode acontecer numa toxoplasmose congênita? Pode acontecer aborto, principalmente se ela foi transferida da mãe para o feto no primeiro trimestre da gravidez. Tá? Pode não acontecer aborto, mas acontecer parto prematuro por causa da infecção. Ou então a criança pode nascer sem anomalia alguma, ou com anomalias que vão se manifestar só dias depois, ou semanas depois, ou meses depois, ou já nascer com anomalias graves. Tá? É um cenário muito variável, tá? Muito diferenciado de uma pessoa para outra. Quando acontecem anomalias, né, numa criança, num recém-nascido, por causa da toxoplasmose congênita, as mais comuns são essas aqui, ó. Corioretinite, que é a inflamação lá no fundo do olho, na coroide, na retina, consequentemente cegueira, perda de visão, parcial, total, de um olho só, dos dois olhos, é muito variável. E é uma consequência grave, né? Calcificações no cérebro, e aí pode ser em número variável, em tamanho variável, depende da extensão da inflamação, o local no cérebro onde ocorreu a necrose, a inflamação pelo toxoplasma. Perturbações neurológicas e retardo psicomotor, acontece com bastante frequência. E alterações de volume craniano, do tipo microcefalia, ou também macrocefalia, o aumento do volume craniano. Tá? Esses são mais frequentes, né, na toxoplasmose congênita, e a gente chama isso aqui de síndrome ou tétrade de Sabin. Ok? Outros sintomas podem acontecer também na toxoplasmose congênita. E outra coisa, gente, não significa que uma mulher que tenha toxoplasmose e esteja grávida vá necessariamente transmitir o protozoário para o feto. Isso depende de muitos fatores, tá? A preocupação maior é com a mulher que está grávida, nunca pegou toxoplasmose, ela é suscetível e adquire a infecção durante a gravidez. E apresenta uma toxoplasmose aguda durante a gravidez. A chance dela transmitir para o feto é maior nesses casos. Mesmo assim, ainda existe um tratamento que se possa fazer. Tá? Agora, aquela mulher que já era portadora de toxoplasma, né, que já tinha uma resposta imune do tipo IgG detectada no diagnóstico, já tem isso há mais tempo, a chance é muito reduzida dela passar isso para o feto. Alguns médicos até usam a expressão: fique tranquila que você já está imune. Você já foi imunizada, você já pegou essa infecção há mais tempo, portadora crônica. Então não precisa se preocupar tanto. Tá? E a toxoplasmose, agora falando da adquirida por uma pessoa após o nascimento, a toxoplasmose pós-natal, adquirida pelo adulto, pelo adolescente, pela criança depois do nascimento. Na maioria das vezes não manifesta nada, como eu já disse, né? Mas algumas vezes acontece uma doença febril, né, com dor no corpo, com ínguas, né, por causa de um comprometimento dos gânglios linfáticos. Existe a forma ocular, né? Eu conheço pessoas adultas que manifestaram esse tipo de toxoplasmose, podendo levar à cegueira, inclusive. E tem uma forma particularmente perigosa, que é no paciente imunossuprimido, seja por infecção por HIV, seja por uso de medicamento imunossupressor, tratamento quimioterápico, né, e que também tenha a infecção por toxoplasma. Né, esse toxoplasma pode se reativar ali, provocando encefalites muito graves ou até fatais. Uma infecção oportunista no paciente imunossuprimido. Tá? O diagnóstico da toxoplasmose rotineiro é o diagnóstico laboratorial, estou pulando aqui, desculpa. Diagnóstico laboratorial sorológico.
sorologia. E olha quais métodos vão aparecer com mais frequência aí de novo, ó. O ELISA, imunofluorescência, hemaglutinação. Gente, reparem que esses métodos eu já citei na aula de doença de Chagas, né? Eu citei alguns deles na aula de malária, eu citei na aula de leishmaniose, e vocês vão ouvir falar deles em outras disciplinas, na microbiologia, em livros de infectologia, né? Porque eles são usados para várias doenças, não apenas parasitárias, tá? Infecciosas e parasitárias em geral, beleza? Para dar uma resumida nisso aqui, que eu já expliquei em aula. Quando se faz uma sorologia num paciente e se detecta a presença de anticorpos do tipo IgM, eu estou simplificando, tá, gente? IgM sugere fase aguda, tá? Sugere fase aguda, tá? Se encontrar, por exemplo, só IgG, sugere uma infecção mais anterior, né, um estado imune. Mas se aparecer a IgM também, aí sugere uma infecção recente, tá? Dá uma olhada na aula completa, porque eu explico, tudo bem, mas aí eu suspeito esse IgG aqui, como é que eu vou saber se é do recém-nascido, por exemplo, se é dele, se é da mãe, se ele está com toxoplasmose ou não. Então dá uma olhada na aula completa, onde eu falo de teste de avidez de IgG, por exemplo. Beleza? Mas guardem isso. Presença de IgM sugere uma fase aguda, tá? Presença dos dois juntos também. Agora, presença só de IgG sugere imunidade, infecção anterior. E a ausência dos dois sugere que a pessoa é suscetível, ela não é imune, ela não pegou a infecção antes. Ok? Bom, existe tratamento para toxoplasmose, porém, só é recomendado tratar casos agudos sintomáticos, né? Forma ocular ativa, que é um caso agudo sintomático, pacientes imunodeficientes sintomáticos e as gestantes em fase aguda, tá? As pessoas que não se enquadram aqui, né, o portador crônico assintomático, ele não tem que se expor à toxicidade do medicamento, tá? O medicamento que é mais utilizado aqui, eu estou resumindo também a parte de tratamento, tá? Existem vários outros medicamentos, mas um dos mais utilizados é a pirimetamina, associado a um antibiótico do tipo sulfadiazina, por exemplo, tá? Quando é ocular, ainda se associa um anti-inflamatório, um corticoide, e nas gestantes entra em ação a espiramicina, né? Às vezes associado a sulfadiazina também. Espiramicina, para tentar diminuir a chance da mãe transferir o seu toxoplasma para o feto, tá? Diminuir a chance do feto pegar a toxoplasmose congênita. Ok? Como evitar? Medidas de profilaxia e controle de toxoplasmose. E aí, gente, vou repetir pela 6ª vez. Se eu quero imaginar medidas de profilaxia, controle, prevenção, promoção de saúde, eu tenho que voltar lá atrás e pensar no ciclo de vida do protozoário e nas formas de transmissão. E na toxoplasmose são muitas, né? É o oocisto na água contaminada, é o oocisto em frutas e hortaliças contaminadas, é o oocisto presente em caixa de areia, em parque, em jardim, nas fezes do felino, né? É bradizoíto na carne crua ou mal cozida, é congênita, é taquizoíto no leite cru. Então tem um tanto de formas. Para cada uma a gente tem que pensar nas medidas de profilaxia. Então, por exemplo, evitar a ingestão de carne crua ou mal cozida, especialmente de porco, de carneiro, mas também de outros animais, né? Se você cozinhar bem a carne, dependendo do tempo de cozimento, você mata os bradizoítos. Se você congelar, dependendo do tempo de congelamento e da temperatura, você mata os bradizoítos, tá? Higienizar bem frutas e verduras, além das próprias mãos. Evitar a ingestão de leite cru, seja pasteurizando, seja fervendo, especialmente de cabra.
Evitar a ingestão de água não tratada, não filtrada, não só por causa da toxoplasmose, como para várias outras doenças de transmissão hídrica. A gente já estudou algumas, inclusive, né? Controlar a população de gatos vadios. Essa expressão é muito engraçada, gente. E ela é de livro, hein? Podia ser outra, mas tudo bem. Manter os gatos em casa, alimentá-los com carne cozida ou seca ou ração. Tomar cuidado com o que o seu gato se alimenta, né? Se ele sai, come uma carcaça, come uma víscera de algum animal, ele pode se infectar. Come um rato, um passarinho, né? Incinerar fezes de gato para eliminação de oocistos. Proteger as caixas de areia, no sentido de proteger a caixa de areia do jardim, do parque, para o gato não defecar, e a caixa de areia do felino, trocar areia, descartar areia, né? Ter esse cuidado também no ambiente domiciliar. Ok? Pré-natal e acompanhamento de gestante. Toda gestante durante o pré-natal tem que fazer exame para toxoplasma, né? E caso dê positivo, para infecção aguda, né? Tem o tratamento com a espiramicina. Ok, gente? Gente, essa foi o 6º resumão, super, ultra, megalo resumido, sucinto demais, da nossa 6ª aula sobre toxoplasmose da primeira etapa, né? Quando a gente começar a segunda etapa, a gente vai falar não mais de protozoários, a gente vai sair desse assunto de protozoários para falar de vermes e mais para o final de artrópodes vetores ou causadores de doenças. Beleza pura? Muito obrigado. Quaisquer dúvidas, vocês me chamam no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em qualquer lugar que vocês quiserem. Ok? Um grande abraço para vocês. O botão de fechar a tela eu acho que sumiu, mas eu vou fechar aqui mesmo. Beleza. Obrigado, gente. Até mais.